foram contemporâneos dela aqui na escola, certamente, né? E Bel hoje encontra-se na universidade, gente, né? Ela galgou, né, esse espaço dela, conquistou esse espaço dela na universidade. Então é motivo de muito orgulho para todos nós aqui do SEJA e que sirva também de inspiração para cada uma de vocês. Então Bel foi convidada hoje para dar um pouquinho aqui do depoimento dela, falar sobre as conquistas, desafios e superações. À vontade, viu, Bel? Bom dia. Bom dia. Apesar de eu ter sido apresentada, eu vou me descrever um pouco para vocês. Meu nome é Isabel Santos, mas aqui na cidade realmente sou muito conhecida por vender um produto que só eu faço, que é o acarajé, um produto da minha terra, que fala um pouco da minha cultura. Eu sou de Salvador, né? Sou baiana, mas eu já moro aqui há 20 anos. Agradecer a professora Joela, o espaço onde eu fiz parte. Em 2022 eu estava aqui como aluna e é sempre muito emocionante para mim voltar aqui. E quando a professora me convidou, hoje pela manhã eu pensei muito, o que é que eu vou falar? Porque é sempre muito desafiador me dirigir a jovens, porque já não sou tão jovem, não é? E especialmente falar de um tema que é muito importante, que é sobre o Dia das Mulheres. E quando eu costumo chegar nos ambientes, eu gosto de ficar olhando para as pessoas, tentando pensar, tentando imaginar o que se passa na mente dessas pessoas. E uma coisa que eu observei aqui, que embora tenham muitas meninas, né, moças, mulheres, muitos rapazes também. E eu não ouvi quem foi, também não é tão interessante. Mas quando a professora leu sobre um relato de uma mulher que foi morta, alguém disse no final, lindo. E eu fiquei pensando assim, lindo o quê? Lindo a mulher ter sido morta, lindo o homem que fez isso. O que é lindo num relato como esse? Nós estamos num país onde as mulheres estão sendo mortas somente por serem mulheres. Basta ser mulher. Alguém, um homem, acha que é dono, trata como mercadoria, como objeto, e eu posso falar de maneira até mais contundente, porque além de mulher, eu sofro já por ser mulher, eu sou uma mulher negra, uma mulher que usa tranças, então eu sou vítima também de preconceito. E fora isso, a vida, e aí eu falo para homens e mulheres, a vida em si, ela já traz violências para cada um de nós, que muitas vezes nós não temos como evitar. E no meu caso, eu passei por preconceito, por muita dificuldade financeira, e isso me impossibilitou de fazer uma coisa que é importantíssima, que foi estudar no tempo que vocês agora, como jovens, estão tendo oportunidade. Então eu cheguei aqui no EJA, no SEJA, aos 52 anos de idade para estudar. E junto com isso, com essa dificuldade que a idade traz, hoje eu tenho 56, veio também as dificuldades de ter que trabalhar e ao mesmo tempo ter que fazer isso. Então, eu olho todos vocês que são jovens, até queria fazer uma pergunta. Todo mundo aqui que está aqui, por favor, levante a mão. Todos vocês têm mãe viva? Uma mãe que esteja viva? Eu estou perguntando se tem mãe que esteja... Eu estou perguntando isso... Tem, né? A maioria. Eu estou perguntando isso porque eu acho que o respeito pela mulher começa, como a professora Joana falou, pela mãe. Então eu fico perguntando assim, se vocês, né, e aí eu vou falar diretamente para os rapazes, como é que vocês veem as mulheres? Porque isso reflete muito da visão que vocês têm da mãe de vocês em casa. Eu perdi a minha quando eu tinha 9 anos. E digo a vocês que não é fácil. Não é fácil crescer num mundo como esse sem ter uma companhia, porque as nossas mães devem ser para nós companheiras. E eu digo também, já fazendo alusão a isso, que com certeza eu teria conseguido estudar mais cedo, me formar mais cedo, se eu tivesse tido esse apoio da minha mãe.
Então, a forma como vocês veem, como vocês tratam as mulheres, deve se pautar muito nisso. Será que eu, na minha casa, eu vejo a minha mãe com esse valor? Eu dou a ela esse valor? Porque se vocês dão, com certeza, vocês não vão achar lindo ouvir um relato de uma mulher que foi morta. Inclusive, agora eu falo para as meninas, existe uma coisa chamada autoestima, se valorizar. Muitas vezes também a mulher, ela torna a figura masculina como a figura que ela dependa. Nós mulheres temos que ter uma relação, eu sou casada há 35 anos, nós temos que ter realmente uma relação de muita significação com os nossos companheiros. Mas nós temos que entender que nós somos independentes, nós somos capazes. E nós vamos dar àquele companheiro o mesmo respeito que ele nos dá. Porque o que a gente percebe também é que muitas mulheres, elas se tornam dependentes a ponto de achar que o ar que ela respira, quem dá é o namorado, é o marido, e não é, gente. E falando agora sobre a educação, eu sempre trago, eu guardei com muito carinho a camisa que eu usava quando eu era aluna. Eu fiquei aqui de 2022 a 2023 e eu vim estudar, como eu disse, com 52 anos, mas eu vim estudar com objetivo. Está aqui minha professora de português. Eu entrei aqui dizendo assim, eu demorei todo esse tempo para conseguir chegar na escola. Foi muito emocionante, os meus professores sabem disso, porque eu acho que era uma cantiga de todo dia. Foi muito emocionante para mim poder voltar. E eu pensava assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Graças a Deus, eu tive uma turma de jovens, vocês imaginem, eu com 52 anos, no meio de colegas com 17, 18, mas eu encontrei na minha turma, e a professora Joela sabe disso, uma coisa chamada respeito. Por quê? Eu tinha dificuldades que muitos de vocês não tinham. Eu tinha problemas de saúde que vocês não têm, que eu tenho certeza que não têm, porque vocês têm força, vocês têm vigor. Então tinha dia que eu chegava com o joelho pifado, não conseguia nem andar direito, e eu tinha amigos dentro da minha turma. Com 17 e 18 anos. E foi essa amizade, essa união, que me ajudou durante 1 ano e meio que aqui fiquei. E eu vim pensando desse jeito. Se eu estou tendo a oportunidade que a vida está me dando de recomeçar os meus estudos, ouvindo críticas, muita gente dizia assim para mim, desse jeito, mulher, você já com essa idade, o etarismo, né? Você com essa idade de voltar a estudar, você já tem casa, trabalho, marido, para que ir para a escola? Outra coisa que eu ouvi, que eu tenho raiva, e que eu respondi à altura. Muita gente disse assim para mim, você vai estudar onde? Aí eu dizia assim, toda feliz, né? Manuel, pessoal Montenegro. Vixe, naquela escola, lá naquela escola, vou usar o que eu ouvi, tá? Ali só tem gente ruim, ali só tem maconheiro. Foi isso que eu ouvi. E eu nunca aceitei isso. Eu não conhecia a escola, como eu disse, eu não sou daqui, não conhecia a escola, mas eu acredito que em todos os ambientes, pode sim existir alguém que não ande na trilha. Mas a grande maioria das pessoas que aqui estão, creio, querem alguma coisa para a vida. E eu vou dizer para vocês a alegria que eu tenho. Hoje, eu sou aluna do 5º período de Letras Língua Portuguesa. É um sonho que eu tenho desde criança, de ser professora de português. Hoje eu estou lá. Mas eu cheguei lá na UERN, eu fiz Enem, passei aqui para a UERN, porque eu saí daqui. Aqui eu tive a base. Aqui eu tive professores que realmente vinham com vontade de ensinar. Só que nada disso iria adiantar se eu e Isabel não tivesse propósito para a minha vida. Eu acredito que vocês não precisam chegar aos 52 anos de idade para começar a pensar na vida. Eu cheguei aqui aos 52 porque a vida não foi muito razoável comigo, né? Eu tive que enfrentar coisas que eu não tinha estrutura naquele tempo para enfrentar. Mas vocês que aqui estão, que são jovens, que têm força, que têm uma família, que dão a vocês, porque eu tenho certeza que tem pai, mãe, que trabalha, que ajudam, aproveitem. Aproveitem. Existe uma coisa que eu dizia para meus amigos na sala, que é assim, ó. Quando a gente é jovem, a gente acha que o tempo sempre vai estar disponível para nós. E não está. O tempo passa, mas o tempo passa numa rapidez
que a gente não consegue nem imaginar. Outro dia eu tinha 15 anos, outro dia eu tinha 20 anos. E quando eu cheguei aos 52, eu olhei e disse, meu Deus, passou muito rápido. E eu não senti. Mas eu não desisti. Eu não dei ouvidos a quem achou que eu era velha demais para estudar. Eu não dei ouvidos para pessoas que disseram assim para mim, depois que você se formar, quem vai querer lhe empregar? Porque o meu propósito era ser professora. Então eu corri atrás dele. Vocês que aqui estão, eu não sei as séries aqui, quais são, né? As séries, mas vocês têm tempo. Então usem seu tempo e usem bem. As meninas, não sei se as profissões, o que é que pensam. Gente, se vocês não fizerem por vocês mesmas, se vocês não tiverem a ideia na mente de que vocês são capazes, não vai ser o mundo que vai dizer isso não. Então comecem a pensar. E aos rapazes, é difícil, eu acho que é até difícil falar um pouco do que é ser respeitador hoje. A mulher, ela hoje, está galgando posições que antigamente não, era muito mais difícil, né, se alcançar, estar. Mas eu sempre digo assim, nós mulheres precisamos de vocês também. Eu não sou feminista, não sou militante, mas eu digo assim, uma mulher ela pode ser feliz sozinha, se for uma opção, sim. Né? Eu conheço, por exemplo, eu tenho grandes amigas que optaram por ser solteiras, não quiseram. Mas é muito bom, e eu falo isso pensando no meu esposo, que sempre me apoiou, é muito bom quando nós temos ao nosso lado alguém que nos apoie. Mas alguém que seja de fato um verdadeiro homem. Porque se for para estar ao lado de uma pessoa que não tem um comportamento de um homem, é muito melhor estar sozinho. Então que nesse dia, né, nessa semana que se comemora a Semana das Mulheres, pensemos que o feminicídio, ele precisa parar, pensemos no respeito que nós podemos nos dar como mulheres, e no respeito que vocês homens possam também nos conferir, e especialmente para vocês que estão no ambiente escolar, pensem no futuro, porque o tempo vai passar. Eu espero, quem sabe, no futuro próximo encontrar, que eu moro na cidade, encontrar vocês formados, quem sabe na UERN, né, como eu estou fazendo o curso que eu sempre quis na vida. Espero ouvir relatos, né, como eu tenho algumas pessoas que estiveram aqui comigo, que eu encontro hoje, também nesse mesmo patamar, né, saíram daqui e foram mais além. Mas acima de tudo, eu espero que nós, homens e mulheres, possamos, acima de tudo, viver e viver felizes. Muito obrigada.